é o quadro de Olho na Educação e olha só que assunto importante, porque já tem muita gente aí se preparando para o vestibular, não é, que vai ter, e a gente evidentemente vai passar muitas dicas bacanas aqui, como se preparar, não é? Quais as maiores preocupações, primeira fase da Unicamp, segunda fase, tem também provas de habilidade. Estou aqui com o Wander Azanha, não é? Que sabe muito sobre, não é, toda essa situação, vai bater um papo conosco. Bom, primeiramente, muito obrigado por você atender a nossa reportagem aqui no De Olho na Educação. É um grande prazer estar aqui. Tudo bem para todo mundo? É muito legal falar de educação, é a coisa que eu mais gosto de falar, então é uma alegria estar com vocês aqui. Bom, reta final. Reta final, estamos chegando nos finalmente. Isso gera um estresse em todo mundo, mas é para esse momento que a gente estudou o ano inteiro, é para esse momento que a gente se preparou, então tem que fazer, agora não tem jeito. Bom, a primeira coisa que eu vou te perguntar, os alunos certamente estudam muito, abrem mão de diversas situações e tudo mais. Como lidar nessa reta final com toda essa situação? Conta pra gente, assim, um momento de daquela respirada. O que você pode falar sobre isso? Não é fácil. Esse momento gera um estresse gigante para todo mundo, né? Uma ansiedade. Como é que a prova vai estar? Nossos alunos aqui fizeram simulados que imitam a prova, né? Que simulam a prova, todo sábado esse ano todo. E a gente parou os simulados agora para eles descansarem um pouco. E é exatamente esse momento que estamos. O que fazer? Eu acho que a gente podia dividir esse momento em algumas partes. Primeiro, ter um descanso razoável, né? Conseguir descansar e conseguir desanuviar. Não pensar tanto na prova assim. É lógico que o medo da prova ele é salutar, quando usado para o bem. Não pode gerar um estresse tão grande que deixa o cara sem ação. Então, o aluno tem que descansar um pouco? Sem dúvida tem que descansar um pouco. Mas também tem que manter uma rotina que ele já tinha. Então, ele vai mexer muito na rotina dele, isso vai também gerar um estresse. Então, é bom que ele estude um pouco? Sim, é bom. Mas estudar o quê? A gente podia rever assuntos que eles já viram, né? A gente está em plena revisão agora. Então, rever assuntos. E dividir os assuntos em duas partes. Eu sempre falo para eles. Aquelas partes que eles sabem e podem rever com mais calma, com mais tranquilidade. Aquelas partes que eles não sabem, dividir em duas partes. O que eles podem render, o que eles acham que, se eu estudar um pouquinho mais, eu vou conseguir fazer, ótimo, faça. Mas aquilo que ele fala que, olha, isso não vai dar, não vai rolar para mim. Então, deixa de lado. Olha porque só. ele não tem que acertar 72 questões. Então o aluno fica preocupado assim, eu tenho que acertar 72 questões? Não. Tem que acertar uma grande parte delas. Então aquele assunto que é muito espinhoso para ele, que é muito... Só vai perder tempo e desgastar agora. E vai desgastar demais. Então que ele tenha a paciência, que tenha a tranquilidade de falar, esse assunto que vai gerar uma questão ou duas na prova, não é, e eu não vou fazer, não dá tempo mais disso. Mas aqueles outros assuntos que ele sabe muito, estuda mais um pouquinho, e aquele assunto que ele não sabe tanto, mas que ele acha que pode render, mas isso é maturidade, isso é também treino, que ele consiga fazer um pouco desses assuntos, para conseguir ganhar um ponto a mais, 2 a mais. Mas ele não precisa acertar, eu volto a dizer, 72 questões. Ninguém precisa, nem o pessoal de medicina. Então, dá para ele falar assim, ó, esse assunto não vai rolar para mim, vou perder tempo com ele e vou me dedicar a outros assuntos, a 2/3 deles, 4/5 deles, 80% da prova. Então eu consigo passar com essa porcentagem. Não, olha pessoal, que dúvida fantástica agora do Wander, porque tem muita gente, isso vale também para quem presta concurso público. Sem dúvida. Né? Tem muita gente que chega na reta final, né, sabendo muita coisa, aí vai fazer a revisão, fala, puxa vida, mas vou pegar aquilo lá que eu não tô sabendo, que eu não entra na minha cabeça, não é o momento mais, né? Não é. Eu falo com eles assim, porque eu sou de física, né? Sou da área de física. Eu fiz Unicamp, fiz física no Unicamp. Bom, essa é uma matéria que certamente eu deixei de lado. Mas eu vou falar agora de português, que é a tua matéria, né? Essa aí é a minha praia. Se eu pegar agora, na reta final, e ter uma matéria de matemática, que eu sei um pouquinho, e uma de português, que eu não sei tanto, eu prefiro me dedicar a matemática, e isso falo para eles, que eu sei que eu vou render, e português aquela questão, tá, se eu tentar rachar agora, eu não vou conseguir, então, para que gastar energia com isso agora? Essa questão eu vou errar mesmo. Perfeito. E tá tudo bem, não precisa acertar todas as questões. Eu volto a dizer isso pela terceira vez. Você acertar as questões que você fez durante o ano. Então, reveja essas questões. Faça alguns mais exercícios. E acho que uma dica principal agora,
na reta final, como seria interessante que todos eles pegassem uma prova da Unicamp para fazer, inteira. Então, mais do que pegar apostilas, livros, exercícios, listas... Mais do que pegar o resuminho... O resuminho, pega uma prova da Unicamp, pega o ano passado da Unicamp, tenta fazer, mas tem que fazer no tempo. Não adianta fazer em 3 dias. Tem que fazer em 5 horas. É simular mesmo. Simular. O nome simulado não é à toa, né, Wander? É o que nós fazemos aqui de sábado, todo sábado. Mas o aluno que está fora daqui, e os nossos mesmos, eu falo, pegue uma prova antiga. Eles estão fazendo isso, os nossos aqui, já há muito tempo. Pegue uma prova antiga, refaça essa prova. Ah, mas eu fiz ano passado. Pega o ano retrasado. Porque do ano passado você já fez, fatalmente você vai lembrar de questões já, não vai simular de verdade. Pega do ano anterior e faça de verdade. Passe um gabarito, simule passar um gabarito, para você simular de verdade a vida real. E, se possível, pós-almoço, na hora que a prova vai acontecer, para que você simule de verdade a tua vida pós-almoço. Porque nós sabemos, pós-almoço dá um soninho, alguns alunos têm a tendência de descansar um pouco mais. Sem dúvida. Então, fazer naquele momento. Eu acho que isso é essencial. Quando eu faço isso? Pegue uma tarde, terça-feira, quarta, quinta, não na véspera da prova, na véspera descanse. Tente manter uma qualidade de sono. Isso é legal também. A prova, que dia da semana que é? É no domingo. Domingo. Como que tem que ser sabadão? Então, é aquela velha história, né? Não dá para você sair para uma balada no sábado e chegar às 5 da manhã. Cara, ficar de não dá, não funciona. Mas também não dá para ir dormir às 8 da noite. Você vai acordar às 3 da manhã e não consegue dormir mais e vai estar muito cansado na hora da prova. Mantenha a sua rotina, inclusive de alimentação. Não dá para comer uma feijoada no domingo, na hora do almoço. Mas também não dá para comer um pãozinho e falar, eu vou lá. Então, mantenha a sua rotina. Tá vendo, pessoal? Olha que interessante tudo isso, hein? Mas lembre-se que você tem que chegar na Unicamp com um certo tempo de antecedência. A prova vai fechar o portão às 1 da tarde. A Unicamp indica chegar ao meio-dia. Veja onde é a sua prova antes. A gente pegou... Ao longo da minha vida, Wander... de repórter, o que eu já fiz de matéria, de fechando o portão e gente chorando. A gente vê vários casos. E aí vê casos assim, o meu pai errou o caminho. Eu até já falei para alguns alunos meus aqui, você me desculpe, você errou o caminho. Você devia ter visto isso antes. Pega durante a semana, pai, vamos até lá no local? Isso. Vamos fazer o caminho, o trajeto, de casa até lá. Só que lembrando, no dia da prova, está lotado de gente querendo chegar no mesmo lugar. É um dia diferente. Vá antes, almoce um pouco antes. Deixa as pessoas que estão levando você sabendo que você vai para lá. O que eu quero dizer com isso? Seu pai vai te levar? Ok. Deixa sua mãe, seu tio, o irmão mais velho, alguém já pronto para te ajudar se algo de errado acontecer. E pode acontecer, quebrar o carro, tem um acidente qualquer na estrada, tem um acidente qualquer na avenida, você tem que desviar o caminho e vai perder mais tempo. Então, se prepare para o pior e espere o melhor, porque você pode chegar atrasado. E aí, fechou o portão, você não entra. Você fez várias reportagens, já vi vários casos das pessoas chegarem atrasadas e perder um ano. Com certeza. Então, é uma Perde tristeza todo um ano de estudo, né? E a frustração acaba refletindo muitas vezes até no futuro. Separe os documentos, separe caneta, também. Separe tudo antes. Não deixa eu pegar isso não. Que hora é o Unicamp? 11 da manhã no domingo, 10 da manhã. Deixa eu separar meus documentos. Cadê meu RG? Cadê minha documentação para levar? Eu não tenho. Aonde eu fazer a prova? Pelo amor de Deus, olhem antes. Parece que a Unicamp vai liberar isso amanhã no site. Então, olhem antes. Onde eu vou fazer essa prova? Tem vários locais em Campinas. E locais, às vezes, de difícil acesso. Eu vou dar um exemplo da Unip. Nós fazemos a nossa interação na Unip, Swift. Tem 2 Unips aqui, se não me falha a memória. Tem o Itália e Swift. Tem gente que foi no Swift e era no Itália, era longe demais. Puxa vida, tem que prestar atenção. Chega lá. Ô Wander, vamos falar então sobre as fases da Unicamp. Sim. Como que vai ser tudo isso? A prova é dividida por todo mundo em 2 fases. A primeira fase agora é dia 29, com 72 questões. Sendo que eu estou com uma cola aqui para mostrar para vocês. São 12 questões de matemática, 12 questões de portuguesa e linguagens, 7 de inglês, 21 de biologia, química e física, 7 para cada um, e 20 de humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Sendo que essas matérias, o número de questões foi aumentado. Então, um grande peso na prova. De 72 questões, 20 são de geografia, história, filosofia e sociologia. Né? Em média, 5 questões para cada. Essas são novidades, né? São novidades. Filosofia. Foram colocadas.
Algumas questões caíam no passado, agora não. Agora eles colocaram como um pacote de questões de filosofia e sociologia. O que é essencial para o aluno, né? E às vezes ele deixa isso em segundo plano, não vou estudar. Filosofia e sociologia são matérias essenciais para um ser humano. Fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Então, 72 questões para 5 horas de prova. Então, ele vai ter que tomar cuidado em como fazer essa prova. O ideal é que o aluno chegue na prova com uma técnica, uma maneira de fazer a prova. Que ele treine isso antes. O que eu quero dizer com isso? Vai pegar a prova, por qual questão eu começo? Eu vou deixar essa aqui para depois e volto na sequência. É bom que ele tenha uma estratégia. Fazer a prova não é só conhecimento, é estratégia de como fazer aquela prova. Eu vou correr a São Silvestre. A subida da Brigadeiro Luiz Antônio em São Paulo é enorme. Não sei se vocês conhecem, mas é enorme. E é o final da prova. Será que eu vou ter gás naquele final da prova? Acho que fazer a prova da Unicamp, FUVEST, Unesp é igualzinho. Que tipo de interação eu vou ter com ela? Isso é treino. Por isso eu disse, vou linkar o que eu falei, fazer provas antigas é essencial no tempo para definir a sua estratégia. Definiu a estratégia? Não largue ela por nada. Vou deixar questões para depois? Marque as questões, para você poder voltar. Passe o gabarito com calma, não erre o gabarito. Para a frustração do aluno é errar um gabarito. Imagine, você acerta a questão, eu já fiz erra o gabarito. isso. Então, isso é horrível. Você perde uma questão de bobeira. E volto a dizer, você não tem que acertar 72 questões. Isso é fundamental. Muito legal a entrevista. E como vai ser a segunda fase? A segunda fase são 2 dias, né? No dia 3 e 4 de dezembro. E aí há uma diferenciação entre as áreas de conhecimento. No primeiro dia, todo mundo faz a mesma prova. Mas no segundo dia, depende da área que o aluno escolheu, biológicas, humanas, exatas, tem questões e número de questões diferentes. Então o pessoal de exatas faz mais matemática, o pessoal de humanas faz menos matemática. A prova em si é a mesma. É mais direcionada. Isso. Né? Então a prova em si é a mesma, mas eles fazem pacotes diferentes para cada área de conhecimento. Isso é importante porque, teoricamente, se eu quero biológicas, eu rendo mais em biologia, eu rendo mais em química. Mas é bom que o aluno lembre, eu falo para meus alunos de medicina aqui, todo mundo da tua área pensa a mesma coisa. Então você tem que dar um gás a mais. E lembrando que a prova é dissertativa na segunda fase. Então é diferente, meu caro, de você ler uma questão, ver alternativas e poder eliminar algumas alternativas. Isso não tem mais. Não tem mais. Aliás, voltando uma bela dica para a primeira fase. Leia a questão, eu não sei responder. Olha as alternativas. Pode ser que você consiga eliminar algumas e a sua possibilidade de acertar é maior. Aumenta. Já na segunda fase não dá para fazer isso, você tem que escrever. Aí você tem que manjar mesmo. Por isso a dica de faça provas antigas. E aquele lance da terceira fase, habilidade, música? A gente chama de terceira fase. Que não é bem a terceira fase, isso, mas é mais uma mas faz linguagem parte do informal, pacote né? da segunda fase, mas como se fosse. O pessoal de música, de artes, de dança, faz uma prova de habilidades que eles chamam. Então é bom que o pessoal dessas áreas busquem dentro do manual da Unicamp as informações relevantes para isso. O que eles vão ter que ler para essa prova? O que vão ter que fazer nessa prova? Porque cada uma delas tem uma especificidade diferente. Então vai ter que entender que existe, entre aspas, uma terceira fase, que é a prova de habilidades. Wander, a conversa está tão boa que o tempo passou voando. Mas eu não posso deixar de perguntar para você quais são os cursos mais concorridos aí. Para variar os padrões, né? Medicina mais concorrido. Depois arquitetura também bem concorrido, algumas engenharias bastante concorrido. Então, alguns cursos com uma demanda gigante de questões, tendo que acertar de 72 questões, 67, 68 questões. Quer dizer, é um número gigante de questões, mas eu quero que todo mundo que me ouça entenda. Wander aqui, eu fiz física, eu não fiz medicina, mas eu saí da escola do Estado e eu quero dizer para vocês que é possível, se você acreditar que é possível, e fazer acontecer. Estudar de verdade para aquilo. Insista no seu sonho. Eu sei que vocês querem, às vezes, cursos de alta demanda, como medicina, por exemplo. Alguns alunos meus aqui também querem isso, mas a concorrência é gigante. Mas insista no seu sonho. Se isso é o que você quer, tem que querer da alma. Tem que fazer acontecer. Tem que largar algumas coisas da vida para se dedicar a isso. Não tem como fazer diferente. Não tem vaga fácil, não tem almoço grátis. Você tem que fazer acontecer, não tem jeito. É isso aí, obrigado pela entrevista, show de bola. Foi um prazer estar aqui. É isso Obrigado. aí, bom pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!